Mais uma vez, bem-vindos à quinta aula sobre a cultura indiana. Na aula de hoje, vamos nos surpreender com a visita do rei de Jaipur à rainha da Inglaterra. Vamos entender a natureza do rio mais sagrado do mundo, o Ganges, e falar mais a fundo sobre o que vem a ser um sadhu, um sábio autorrealizado no conhecimento transcendental, segundo os manuscritos que deram origem à filosofia e à espiritualidade na Terra. Muito bem, vou levar vocês ao final do século XIX. Maharaj Madhu Singh, o rei de Jaipur, a famosa cidade cor-de-rosa, era descrito como um rei profundamente ético e piedoso. E por isso foi convidado a visitar a Inglaterra pela Rainha Vitória. Apesar do discutível comportamento da rainha, que é acusada não por mim, mas pelos livros de história, de ter levado 20 milhões de pessoas a morrer de fome no subcontinente indiano, como resultado da sua política imperialista e da sua visão econômica. Muito bem, segundo os documentos históricos, a Rainha Vitória reprimiu inúmeras tentativas de independência e depois de um período sangrento de retaliação contra os separatistas, a monarca se autodeclarou imperatriz da Índia. Numa evidente tentativa diplomática, este compassivo rei, Madhu Singh II, aceitou o convite, porém considerou inapropriado tomar banho, se alimentar ou beber águas que não fossem sagradas. Assim, ele fez construir gigantescos vasos com altura aproximadamente de um corpo humano, com mais de 340 quilos de peso em prata pura. Muito bem. Foram construídos estas gigantescas jarras que estão registradas no Guinness Book of World Records, né? no livro dos recordes do Guinness, como os maiores vasos de prata do mundo, com capacidade para armazenar 4.000 litros. Dizem que foram fundidas 14.000 moedas de prata para fabricar estes vasos gigantes, que não possuem nenhuma juntura em solda. Eles foram fundidos numa única peça. Eles foram fabricados para que o rei pudesse ir e voltar, né, transcorrer seu tempo na Inglaterra, tão puro como ele se mantinha antes de partir. E, obviamente, isso causa uma grande curiosidade. Por que é que as águas do Ganges eram consideradas, por este rei que possuía conhecimento védico, diferentes das águas dos outros rios? O que é que os rios indianos têm que os rios da Inglaterra não têm? Vamos tentar responder isso passo a passo. Todos já ouvimos falar que o Ganges é considerado sagrado pelas populações que vivem na Índia. Não é? A Índia tem, como nós já dissemos, 1.300.000.000, 250 milhões de habitantes aproximadamente. A maioria acredita na mágica contida neste rio sagrado. Muito bem, vamos tentar analisar cientificamente a literatura védica, como eu já disse para vocês, é a junção perfeita da ciência e do conhecimento filosófico, do conhecimento espiritual. Segundo os Vedas, não há diferença entre filosofia e a verdadeira espiritualidade. Ou seja, a lógica com a qual nós devemos analisar a realidade, segundo os Vedas, deve partir da ciência e, passo a passo, inquirir, questionar aquilo que não é visível, aquilo que faz parte da ética, do comportamento e da religião, ou seja, da reconexão da inteligência individual de cada um de nós com o fenômeno da existência. Esta é uma definição, digamos assim, simplificada, da ideia de filosofia.
Voltamos, então, o final do século XIX para filosofar sobre esta escolha. Vamos tentar analisar, vamos tentar entender por que é que o rei de Jaipur possuía tanta fé nas escrituras e por que ele se manteve fiel a estes manuscritos, enquanto, já naquela época, uma parte da população, influenciada pelos estrangeiros, duvidava do valor dos Vedas. Como podemos fazer isso? Tentando entender por que o Ganges é um rio sagrado. A excentricidade do rei de Jaipur não surpreendeu demais os ingleses, pois, ao começar com suas tratativas na Índia, não somente os ingleses, quanto portugueses e espanhóis e outros povos comerciantes, perceberam que as doenças e pestes relativas ao armazenamento de água nos navios, nas famosas caravelas, não aconteciam na volta de tais naves da Índia. Ou seja, quando as caravelas iam de Lisboa ou da Inglaterra, contornando a África, até a Baía da Bengala, a água dos navios apodrecia e muitas doenças surgiam e dizimavam a população dos navegantes, os marinheiros. Muito bem. Quando as mesmas caravelas voltavam para a Europa, tendo abastecido seus tanques nas águas do abençoado Ganges, ninguém sofria doença alguma e nenhum tonel de água apodrecia. Portanto, quando Maharaj Madhu Singh chegou à Inglaterra com seus tonéis de prata, contendo a água sagrada do Ganges, isso não causou surpresa, pois a sociedade inglesa já sabia aproximadamente, já tinha ouvido falar do milagre da água deste rio sagrado. Um famoso bacteriologista inglês, Ernest Humbury Hankin, pensando em desmascarar tal ideia, que podia ser aparentemente mitológica, acabou analisando as águas na mesma época, em meados do século XIX, e acabou comprovando que a bactéria que causa a cólera morre imersa nas águas do rio Ganges em apenas 3 horas. Ou seja, nós temos comprovações científicas da especificidade das águas sagradas deste rio. Em 2015, ou seja, há pouco tempo, o governo indiano tentou mais uma vez desmistificar a fé no sagrado Ganges, realizando uma série de testes em vários laboratórios. 1.500.000 rúpias foram gastas. A ministra Uma Bharati reuniu 200 cientistas. Não estamos falando de um grupo de poucos médicos ou poucos cientistas, mas 200 cientistas foram reunidos e pagos pelo governo indiano para decifrar o mistério da purificação automática do Ganges. O National Environment Indian Institute e o Instituto de Tecnologia de Kanpur, a mais importante universidade de ciências e tecnologia do país, foram chamados para encabeçar a pesquisa e, por fim, declararam. A própria ministra, Uma Bharati, em 2015, realizou um pronunciamento oficial a respeito desta característica autopurificante do Ganges. As águas do rio Ganges, segundo os cientistas, os 200 cientistas
convocados pelo ministério encabeçado por Uma Bharati, as águas do rio Ganges contêm uma espécie única de vírus benigno que ataca qualquer tipo de bactéria e a dizima quando as bactérias entram em contato com suas águas. Esta foi a conclusão dos 200 cientistas destes dois institutos e do Ministério da Saúde indiano. Por sinal, a distância de 16 centímetros de um cadáver boiando nas águas de tal rio, já não existe mais traços de bactérias e toxinas, senhoras e senhores. O milagre do Ganges é algo comprovado pela ciência e está descrito nas páginas dos primeiros manuscritos do planeta Terra há mais de 5.000 anos. Eu talvez tenha dito em alguma aula precedente que ao começar a estudar as escrituras, obviamente o parâmetro científico me parecia mais adequado. Eu comprovava os Vedas através da ciência. Posso confessar que depois de 5 anos, tendo visto a perfeição com a qual os Vedas explicam as camadas geológicas do planeta Terra, ou a distância entre os planetas, ou a própria idade do mundo em que nós vivemos, os Vedas há muito mais de 5.000 anos já diziam que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, uma cifra que só foi calculada pela ciência recentemente. Confesso que hoje em dia eu uso os Vedas como fonte de comprovação da ciência e não o contrário. Mas é óbvio que isso é algo que é uma conquista de relação com as escrituras que eu tive que pessoalmente comprovar passo a passo. Não peço a vocês que acreditem em coisas sem questionar. Não estamos aqui disseminando dogmas, muito pelo contrário, estamos aqui tentando explicar cientificamente, explicar de maneira adequada os aspectos inerentes a esta cultura tão misteriosa. Recentemente, um dos nossos queridos ouvintes me perguntou, mas você não está mistificando demais a Índia e o Nepal? Eu recentemente postei no grupo Ciência Milenária Indiana algumas fotografias de Katmandu, da capital nepalense, onde estive por 3 vezes em minhas viagens à Índia. Na minha última... na verdade, isso aconteceu em 2016 ou 2016. Minha resposta seria a seguinte: não estamos fazendo um ranking, selecionando aquele que é o melhor país do planeta Terra. Não se trata de uma competição entre diferentes nações, na qual o Brasil estaria excluído, de forma alguma. O Brasil, por exemplo, ganha do Nepal em quantidade de águas. Existem 2 países no mundo que possuem o maior volume de água, digamos assim, da atualidade. O Brasil está em primeiro lugar e o Nepal está em segundo lugar. Isso não diminui o percurso da civilização grega, ou o percurso da civilização italiana, ou o percurso, ou a existência dos Estados Unidos ou do Canadá. Nós estamos simplesmente relatando fatos geológicos neste caso. Assim como estamos relatando fatos filosóficos e somos historicamente obrigados a colocar a Índia como o início da literatura filosófica do planeta Terra. Não se trata de bairrismo ou de competição, mas de fatos específicos. O Brasil possui mais volume de água do que o Nepal. Isso é um fato. A Índia e o Nepal juntos, porém, possuem mais volume de água do que o Brasil. E vamos voltar à nossa querida Índia. Por que é que não estamos falando de outras civilizações no momento? Porque esta é a civilização original e porque esta é
a civilização que causa maior estereótipo no pensamento ocidental. Eu analisei a história egípcia, a história romana, a história grega no passado, e posso dizer que, como acadêmico, formado em estudos culturais, em literatura comparada, que, filosoficamente, a Índia possui conteúdos mais perfeitos em relação às outras civilizações. Isso não é uma escolha que foi feita em base à minha simpatia pelo caos cotidiano da Índia. Todos nós sabemos que realmente a Índia passa por um momento bastante caótico dentro do tempo material atualmente. Isso é inegável. Eu não estou aqui tentando transformar a Índia no país das maravilhas, mas mostrar as maravilhas filosóficas específicas de tal país. Ninguém pode negar que o Rio de Janeiro é uma cidade esplêndida do ponto de vista geológico e geográfico. É um fato. Assim como ninguém pode negar que a perfeição dos manuscritos védicos sobrepuja cronologicamente e eticamente as outras filosofias. Não existe nenhuma outra filosofia, vou repetir, que contenha matemática, física, química, biologia, arquitetura, medicina, yoga e outros aspectos que são considerados fundamentais da gama de conhecimento da civilização humana. Portanto, nós vamos novamente nos concentrar nesta literatura e voltar às águas do Ganges. Como podemos compreender que este rio possa ser uma entidade sagrada, uma semideusa, como dizem os manuscritos? Os Vedas dizem que Deus, a inteligência absoluta, a fonte das leis universais, é um. Porém, nas páginas dos manuscritos, a semideusa Ganges é descrita como a melodiosa fonte de vida, aquela cujo corpo está repleto de peixes e de formas de existência, de formas de vida. Muito bem. Os Vedas explicam que diferentes aspectos da realidade material, ou seja, que partes do universo, correspondem a manifestações específicas dentro do cosmos. Ou seja, que existem inteligências universais separadas dentro do âmbito total da realidade material. O universo existe, e uma coisa dentro do universo é a Terra, outra coisa dentro do universo é a Lua, outra coisa dentro do universo é o Sol, outra coisa dentro do universo é o fogo, outra é a água, outras são os oceanos dentro deste mundo, que nós podemos ir visitar quando vamos à praia, se não estivesse tão frio. Muito bem. Tais âmbitos, segundo os Vedas, possuem leis, e a ciência concorda com isso, possuem leis que coordenam seu funcionamento. Os semideuses são as inteligências, as personificações separadas que controlam tais específicas leis. Pelo empoderamento cósmico, ou seja, o universo está dividido em partes. O todo é dirigido pela inteligência suprema, a pessoa do infinito, Deus, como nós podemos chamar usando a nossa língua. E assim, podemos compreender, portanto, que estas personalidades, essas identidades cósmicas, são parte do universo inteligente, do universo ético. Nós já falamos nas outras aulas que o universo é uma entidade moral e que o bem e o mal pode ser inclusive visto no comportamento de animais, não somente na consciência dos seres humanos. Muito bem. Tais partes do universo inteligente controlam fenômenos existenciais distintos, como estrelas, planetas, elementos, pedaços da nossa natureza biológica, geográfica, cosmológica. Através do seu serviço,
da sintonia perfeita de tais aspectos separados, a inteligência suprema, a personalidade do absoluto, pode, assim, manipular todos os aspectos da criação material. Portanto, os semideuses são os aspectos separados, né, desta nossa incrível realidade cósmica, que possuem inteligência distinta. A água se comporta de determinada maneira, o fogo de outra maneira, né? Eles não têm as mesmas leis e o mesmo funcionamento. E não são a mesma coisa. Portanto, dentro de uma realidade feita de átomos que reagem à observação do homem em laboratório. Nós já sabemos que o experimento da dupla fenda em laboratório estipula que os átomos reagem de uma maneira específica quando são observados pelos cientistas ou pelo homem, né? E de uma maneira diferente quando não estão sendo observados pelos mesmos cientistas. Os átomos, vocês podem verificar isso na internet, reagem à presença humana. A máquina da realidade material é descrita como algo que obedece a leis, que obedece a um funcionamento inteligente. A realidade ao nosso redor é tão inteligente que parece neutra. Nós estamos movimentando massas de ar quando nos locomovemos da sala à cozinha. Existe um maquinário dentro da nossa pele que produz os pelos e os nossos cabelos. Os grãos de areia de uma praia são calculados e contados. Se nós multiplicássemos as areias de Copacabana por 2, não conseguiríamos chegar mais ao mar. Toda a realidade está sendo graficamente projetada para existir da maneira em que ela existe. A questão ligada ao conhecimento védico, ao conhecimento da Índia em específico, nos revela qual é este mecanismo e quais diferentes níveis de consciência existem ao nosso redor. Portanto, desta maneira nós nos aproximamos de entender que o rio sagrado, aquele que contém, o único rio no planeta Terra, que contém vírus benignos, capazes de neutralizar a ação de qualquer bactéria, possui uma inteligência específica, possui um funcionamento dentro da realidade universal específico. E como negar a bênção de uma água capaz de matar doenças, fungos e bactérias como a bactéria do cólera? Estamos diante de algo sagrado cientificamente. Recentemente, em uma aula dada numa universidade mexicana, um mestre filósofo que ensina os Vedas disse algo muito interessante. Disse que muitos não acreditam em Deus porque ele não é visível. E ele fez uma comparação. Antigamente ninguém poderia acreditar que controles remotos funcionariam, pois eles não tinham fios. Como seria operar a televisão sem fios? Hoje, isso é algo comum, ele disse. Eu me lembro, como criança, que eu tinha que me levantar e apertar botões da televisão para alterar os canais em que eu estava assistindo. Ou, ainda antes disso, girar uma espécie de manopla bastante dura e pesada, que produzia um forte barulho para variar os canais. Hoje isso é algo comum, é verdade. Da mesma forma, ele explicou em sua aula numa faculdade no México, Deus controla a realidade com seu controle remoto, com seu Bluetooth, com seu Wi-Fi espiritual. As invisíveis forças do cosmos comprovam uma inteligência superior, cientificamente, segundo os manuscritos originais. Os mesmos manuscritos que nos informam sobre a existência do átomo, vocês podem comprovar isso folheando os posts do nosso grupo Ciência Milenária Indiana, ou lendo
o Srimad Bhagavatam, o Purana essencial, o texto sagrado, o antigo Purana, que resume o conhecimento védico e que nos informa sobre a existência de tais partículas. Vou postar novamente no grupo esta citação, para que todos vocês, depois da aula, possam verificar a narração e a explicação do átomo de maneira unívoca e clara na literatura védica, escrito há mais de 5.000 anos, muito antes dos gregos e de outros cientistas ocidentais hipotizarem tais partículas. Muito bem. Segundo os Vedas, os mesmos manuscritos que nos informam sobre a física, sobre a matemática, sobre a medicina, sobre a arquitetura, a inteligência suprema, numa única palavra, em sânscrito, Bhagavan, em português, Deus, comanda todos os aspectos da realidade material através da ação direta destas inteligências parciais, os devas, os semideuses, as inteligências por trás dos grandes fenômenos cósmicos. De acordo com as escrituras, um rio não é um fenômeno caótico, mas uma fonte de vida e purificação, que confere riqueza e bênçãos à humanidade. Quem poderia dizer que o rio São Francisco não era divino, uma bênção para a natureza do Nordeste, árido do Brasil? Eu não peço a vocês que acreditem nisso ou naquilo. Minha ideia não é catequizar pessoas, mas trazer um outro ponto de vista para aqueles que não estão totalmente satisfeitos com os dogmas da mídia e com os dogmas da ciência atual. Segundo os Vedas, o Ganges vem do cosmos sideral. Aterriza no planeta Terra, sobre acima dos Himalaias, e distribui as bênçãos da inteligência de Deus, Krishna, na literatura védica, para o planeta Terra, como fonte inexaurível de purificação. E as pessoas pensam que isso é algo mitológico, mas já consideramos a altura dos Himalaias? As cimas da montanha Kailash superam de centenas de metros o nível da troposfera onde se manifestam as nuvens. De onde vem a neve que cobre a cordilheira mais alta do mundo? Nós podemos facilmente compreender, a NASA inclusive já comprovou, que existem reservatórios de água, existem nébulas cósmicas, que a água está presente inclusive dentro de astros e de estrelas em forma gasosa. Fica claro para uma pessoa que é capaz de meditar nos Vedas que a Via Láctea não é feita de leite, e que o sagrado Ganges é aquilo que produz este efeito líquido dentro daquilo que nós podemos enxergar, aquela luminosidade esbranquiçada da nossa galáxia. Na verdade, segundo a cosmologia perfeita dos Vedas, que é simultaneamente narrada nas escrituras e comprovada pela NASA passo a passo, já falamos do fato que quase 50%, na verdade não, nem mais nem quase, 50% dos cientistas que trabalham na NASA hoje são indianos, porque eles podem ter acesso à cultura e à linguagem descrita nos Vedas e assim decodificar aquilo que está nas escrituras e ajudar os cientistas a desvendar a existência, são indianos. Isso não é um acaso, isso não é um bairrismo. Eles não são brasileiros, não porque os brasileiros não sejam inteligentes. Aqueles que são capazes de compreender os Vedas são muito inteligentes. Simplesmente eles têm acesso mais fácil às escrituras que estão por trás da tecnologia mais avançada do mundo. Muito bem.
É o Ganges que está descendo, né, do cosmos e não um rio de leite. E está nevando sobre as cordilheiras, a montanha mais alta do mundo, do alto das galáxias. E está literalmente, inteligentemente, com seus vírus benignos, abençoando a Índia e o mundo. Esta é a ciência. Isso nós podemos comprovar através de estudo e através da leitura dos manuscritos védicos, em sua versão original. As leis do universo são invisíveis, mas estão acontecendo agora, no passado e no futuro. Na aula passada, que vocês podem encontrar aqui no meu perfil ou no grupo Ciência Milenar Indiana, nós falamos um pouco sobre as castas da antiga Índia. Dissemos que o rei, o governante máximo, o presidente que seja, está na verdade abaixo do sábio na hierarquia social original védica, que mesmo sem possuir bens ou riquezas, né, o verdadeiro sábio, não estou falando de falsos gurus de capas de revista, ou de gurus que querem interferir na vida política pessoalmente, mas dos sábios autocontrolados, dos verdadeiros renunciantes, daqueles que já deixaram para trás as ideias de controle político e de manipulação da realidade material. Tal sábio, quando entra na sala do presidente ou do rei, o presidente ou o rei desce de seu trono ou de sua cadeira e, sentado no chão, ouve as instruções do guru, do mestre filosófico, do mestre espiritual. Tal frase, naturalmente, causa medo nos nossos corações ocidentais, que temem, que têm justo medo de falsos profetas ou de lavagens cerebrais, com razão. Por isso nós vamos começar a falar hoje sobre como é que podemos reconhecer um verdadeiro mestre, alguém que tem sabedoria, conhecimento realizado sobre a existência. Antes disso, vamos refletir sobre como o ser humano alcança conhecimento. Como é que nós podemos evoluir? Como é que nós aprendemos? Tudo vem através dos nossos 5 sentidos. Está explicado nos Vedas e nós podemos comprovar isso meditando sobre os processos e sobre a captação energética que nós fazemos da realidade através desses 5 sentidos. Nós aprendemos ouvindo o que os outros dizem, ou o que os outros com o que os outros falam. Nós aprendemos a falar. E assim nós aprendemos a nos comunicar e a entender a vida. Nós podemos tocar na pele da nossa mãe e assim aprendemos a nos relacionar fisicamente com os demais. Através da audição, do tato, da visão, do olfato, do paladar, podemos ter acesso às experiências da vida e assim acumulamos impressões, conhecimento ou ignorância. Caso não saibamos orientar esta captação de informações de maneira adequada. Não basta estar vivo, enxergando e respirando para evoluir. A ideia de que se evolua por osmose é um mito ocidental, um mito retomado pela nova era, que não corresponde à realidade, e é necessário, porque é necessário esforço e vontade para irmos adiante. Não basta estar olhando, respirando e ouvindo. Nós precisamos organizar estas capacidades da nossa percepção. Muito bem. Parte deste esforço, desta vontade de irmos adiante, de evoluirmos, acontece quando nos aproximamos, quando nos refugiamos, diriam os védicos, no conhecimento de quem tem mais experiência do que nós. O bebê só pode avançar se toma abrigo, refúgio, no conhecimento dos pais. Isso é um fato. Assim,
nós vamos à escola e depois à universidade? Para aprender de quem já organizou o conhecimento séculos antes de nós. E por que não? Irmos à fonte filosófica de todas as ciências, os Vedas, para termos acesso à organização do pensamento humano na origem da civilização do planeta Terra. Este sim é o convite que nós fazemos àqueles que estão escutando estas aulas, que entrem em contato conosco, que assistam às aulas do canal do YouTube Ciência Milenar Indiana, caso desejam avançar em consciência e em conhecimento material e filosófico, relativo à pátria na qual, por relação com o cosmos, né? Eu expliquei já que a Índia está na base da montanha mais elevada do mundo e que essas montanhas funcionam como gigantescas antenas de captação não somente da água que vem do cosmos, que originalmente é injetada no planeta Terra como fonte de vida e de purificação através do Ganges, né? Mas que também estas montanhas captam todas as formas de energia da existência universal. Portanto, é ali, é na beira destas montanhas que surge a primeira civilização. Em algum lugar, a Terra teria que ter começado. Isso não é culpa de ninguém, né? É simplesmente um fato histórico, além de ser um fato filosófico e existencial, em relação ao conteúdo dessas escrituras. Muito bem. Porém, não podemos aprender tudo na escola. Que temas estão sendo difundidos nas academias universitárias hoje? Sem entrar no mérito das limitações do ensino contemporâneo, podemos entender que, segundo os próprios manuscritos, o propósito último da literatura védica é completar este percurso, que necessariamente leva o homem da matéria, ou seja, os Vedas começam explicando aspectos materiais e científicos, e avançam rumo à filosofia. Portanto, nós vamos daqui à eternidade com essa literatura. Do que é tangível ao que não se pode ver. Curioso esse outro lugar comum da nova era, que afirma que tudo está no momento presente. O segredo é viver o aqui e o agora. Isso vem também da literatura transcendental indiana. Mas nós não devemos simplificar o conhecimento védico, achando que o fugaz presente é a única coisa que importa. Quando nós falamos na literatura védica do eterno presente, estamos, na verdade, apontando para a eternidade da alma. E não para simplesmente o estalar dos meus dedos, este momento, este instante. Existe um instante eterno acontecendo. E ele acontecerá para sempre. E este é a correta compreensão do tempo, da consciência e não do corpo material. Mas nós vamos enfrentar isso quando finalmente pudermos analisar mais de perto os ensinamentos do Bhagavad Gita e dos principais Puranas que nós já elencamos, né? O Srimad Bhagavatam é o Purana que ensina o amor em relação à inteligência suprema, em relação à órbita do tempo eterno, em relação à consciência absoluta. É aquele texto que vai explicar a relação entre a alma individual e Deus. Muito bem. Nós falaremos do tempo e de seus aspectos mais adiante, considerando que esta é a literatura primordial do mundo, né, e que são a fonte tanto da ciência como do pensamento organizado. Como os Vedas falam sobre tudo, não importa o que você queira estudar, tudo estará contido nesses manuscritos. Você vai poder usar os Vedas para qualquer âmbito da realidade. Porém,
existem âmbitos mais elevados do que outros, as próprias escrituras avisam. A diferença de outras filosofias que apareceram depois dentro da história da civilização humana, os Vedas vêm com uma espécie de método de organização para o próprio conhecimento. Existe uma maneira correta de entrarmos dentro dessas escrituras e irmos em direção, por exemplo, à astronomia, não é? Ao estudo do movimento dos astros, de que se ocupa, por exemplo, a NASA e outras agências científicas. Muito bem. Ou a astrologia, a relação destas massas cósmicas com as emoções do homem. Podemos entender que a Terra influencia o ser humano, não é? As forças gravitacionais, digamos assim, as energias eletromagnéticas, mais apropriadamente falando, do planeta Terra, do mundo, né, do plano terrestre onde nós vivemos, influenciam a vida, o corpo, fisiologicamente as nossas emoções. Não inteligente, não é plausível imaginar que as energias do planeta Terra não se conectem às energias do corpo. E por que nós deveríamos isolar o corpo dentro de um cosmos que possui corpos celestes muito maiores, né, que irradiam energia muito mais potente do que a energia do planeta Terra? Assim nos diz a ciência contemporânea. Né? E imaginar que eles também não atuem na nossa produção emocional, no nosso mundo, na nossa plataforma afetiva e energética. Se nós somos um corpo feito de componentes químicos e fisiológicos, se tudo isso é energia, e se as energias do cosmos estão entrelaçadas em movimento, o movimento do universo naturalmente influi na nossa existência. Os planetas, os corpos celestes, não são bolas de Natal e nem enfeite. Nós vamos entender isso mais adiante, quando falarmos de astrologia e astronomia. A fonte desse conhecimento está ligada à literatura védica. Muito bem. O Bhagavad Gita, texto considerado a essência do conhecimento védico, vai nos dizer: este ensinamento é o rei da educação e da filosofia. O segredo mais oculto, o conhecimento mais puro, porque ele conduz a uma percepção direta que pode ser trilhada e experimentada, vivida através de uma realização pessoal. Assim, ele também pode ser considerado como a perfeição da filosofia e da religião, o grau máximo da espiritualidade. O conhecimento aqui descrito, diz o capítulo 9 do Bhagavad Gita, dura para sempre e pode ser experimentado com alegria constante. Que misteriosa e fantástica frase. Alguns de vocês já estão participando das nossas aulas gratuitas. O conhecimento védico tem esta cláusula, ele deve ser transmitido de maneira gratuita. Portanto, cuidado com os gurus e mestres que cobram quantias fixas em troca do conhecimento que é revelado através dos estudos sobre os manuscritos. Muito bem. Aqueles que já participam do grupo de estudo do Bhagavad Gita, aqui pelo Facebook, já ouviram esta frase. Se novas pessoas quiserem participar do grupo, basta que me escrevam em inbox. Muito bem. Há um detalhe a ser avaliado. Segundo os Vedas, nós estamos imersos numa espécie de sonho. Como assim? A realidade material é provisória, segundo a literatura védica, pois ela é composta de início, meio e fim. Ela é relativa ao tempo e ao espaço. Ela não corresponde ao máximo grau da consciência. Portanto, a nossa experiência está sendo limitada pelas condições materiais, segundo os Vedas.
Esta é a vida, a nossa vida. Um estágio temporário numa realidade temporária e não definitiva. Assim, o universo é descrito como um gigantesco útero para almas ainda imaturas, e a vida material como uma espécie de ilusão que prende o interesse da consciência humana e que nos atrai ao que é perecível. Em poucas palavras, quando existimos dentro da dualidade material, nós somos atraídos por aquilo que não é eterno, por objetos, por coisas, por corpos perecíveis. E assim, não podemos compreender o absoluto, não podemos conceber, ainda de maneira perfeita, os aspectos e as qualidades transcendentais de Deus. Há pessoas que têm medo da palavra Deus, mas eu torno a repetir que não devemos ter medo do dicionário, nenhuma palavra pode nos fazer mal. Elas existem para nos ajudar a avançar em consciência, sem dogmas. Se por um lado os dogmas manipulados pelas chamadas religiões provisórias não são atraentes, tampouco são úteis os dogmas científicos de hoje em dia. Como disse um famoso médico, hoje, como os inquisidores da Idade Média que queimavam na fogueira, aqueles que negavam a existência da alma, os cientistas querem mandar para a fogueira aqueles que acreditam que a alma existe. Então, existem dois tipos de dogmas que nós devemos evitar. Ciência sem religião, ou sem espiritualidade, ou sem filosofia, seria um cru e mero ateísmo, uma incapacidade de enxergar os significados existenciais da vida. A ciência se limita a dizer que o Sol está explodindo e fundindo átomos de hidrogênio para a produção de hélio, mas ela esquece de explicar que ele está alimentando e produzindo a visão dentro da qual o homem tem a oportunidade de desvendar os enigmas da vida. O significado do Sol a ciência não pode dizer. Portanto, ciência sem filosofia é mero e frio ateísmo. É incapacidade de dar significado à existência. E religião sem ciência é fanatismo. A alma, o que é? Segundo os Vedas, o efeito da alma é a consciência. E alguém pode duvidar de ter consciência? O que é a consciência? A sua capacidade de entender o que eu estou dizendo, de entender que você está vivo. Simplificando, esta é a alma, a sua consciência. Esta é a partícula de consciência que está encapsulada dentro dos 5 elementos, dentro dos átomos, dentro das moléculas, dentro do seu corpo. Não é algo que voa com asas, mas é uma partícula de inteligência, de uma partícula de eternidade, uma partícula de amor que vive dentro de você. Essa é a sua alma, essa é a sua consciência, segundo os Vedas. A literatura védica torna tudo muito simples, além de ser extremamente bonito e maravilhoso. Já falamos que de 2 hipóteses devemos necessariamente escolher uma. Ou a alma, a consciência veio da pedra, como dizem os cientistas contemporâneos, ou o contrário. Não tem outra alternativa. Para muitos, é mais lógico, inclusive, entender que uma pedra dificilmente gera a inteligência que está dentro de você. Nós, segundo alguns darwinistas, teríamos simplesmente, eu não estou negando um processo evolutivo, nós teríamos simplesmente vindo da ameba, que na verdade veio de aminoácidos e substâncias químicas dentro do oceano, ou seja, dos minerais, da pedra. Nós teríamos vindo dos minerais, da pedra. A pedra produziu a sua inteligência. Não seria mais lógico, mais fácil entender que a inteligência produz a pedra? E outros componentes da realidade, que a consciência possa ter se manifestado antes da matéria e não o contrário? Para mim,
E para aqueles que estão se desintoxicando de dogmas e de sujeiras mentais, isso acaba se tornando evidente, dizem os Vedas. O milagre da existência tem significados demais para ser fruto de um mero acaso. O acaso não poderia produzir uma lógica moral, uma ética relativa à filosofia, à bondade que nós podemos comprovar tanto nos animais quanto nos homens. E às ações ignorantes que até as plantas venenosas podem ter quando ingeridas. Há plantas que curam e há plantas que matam. A natureza possui valores positivos e negativos. Valores éticos, valores morais, valores que podem ser traduzidos em significados existenciais irrevogáveis. Estes são os valores da vida que são explicados na literatura védica. E a consciência pode descobri-los, pode se apaixonar por eles e assim aprender a amar a Deus. Isso está explicado nestes manuscritos. Este é o processo e este é o nosso convite. Como é que nós alcançamos este conhecimento, segundo os Vedas, através de ações piedosas? A compaixão nos ajuda a compreender a realidade. É a nossa ética que vai produzir a nossa inteligência. Aquilo que nós fazemos, como nós nos comportamos, gera a nossa capacidade de entender o que é a vida e de tentar dar respostas ao enigma da existência. Por que é que você está vivo? A sua compaixão, a sua caridade, a sua pureza, a sua honestidade vão determinar a sua capacidade de entender Deus e o seu próprio eu, quem você é, o que você é e qual é o significado da sua existência na Terra. Antes de continuar, eu planejei ler para vocês as descrições do sábio transcendental, daquele que tem conhecimento. Para terminar a nossa aula, nós vamos enunciar o comportamento destes sábios. Como nós podemos diferenciar alguém que tem conhecimento de alguém que não o possui? A caridade é um destes aspectos, mas existem outros elementos, outras questões. Muito bem. Diz o Bhagavad Gita, os sábios humildes, em virtude do conhecimento verdadeiro, vêm com uma visão equânime, os eruditos, os homens corteses, a vaca, o elefante, o cachorro e os mendigos. Eles não fazem diferença entre amigos e inimigos. Aqueles cujas mentes estão estabelecidas em igualdade e equanimidade já subjugaram as condições de nascimento e morte. Eles são perfeitos como o Espírito e assim já estão situados no Espírito. Aquele que não se regozija ao conseguir algo agradável e nem se lamenta ao obter algo desagradável, que é inteligente em assuntos relacionados à consciência, que não se confunde e que conhece a ciência de Deus, já está situado em verdadeira espiritualidade e transcendência. Tal pessoa liberada não se deixa atrair pelos prazeres dos meros sentidos materiais, mas está sempre em transe, gozando o prazer interior. Deste modo, a pessoa autorrealizada sente felicidade ilimitada, pois se concentra sempre no Supremo Deus. A pessoa inteligente não participa das fontes de miséria que se devem ao contato com os meros sentidos materiais, mas dominando os 5 sentidos, elas entendem que tais prazeres têm começo, meio e fim. Por isso, o sábio autorrealizado não se delicia com eles.
aqueles que aprendem a se livrar da ira e de todos os desejos materiais, que são autorrealizados, autodisciplinados e que empreendem um constante esforço em busca da perfeição, têm garantidos a libertação no Supremo num futuro muito próximo, ou seja, superam os limites da matéria, aqueles que alcançam tal estágio. Este é o objetivo da autorrealização. Elencar, explicar as etapas deste processo é o motivo mais elevado da nossa aula, que também passará por aspectos culturais e artísticos. Faremos uma aula sobre os aspectos culturais e os aspectos artísticos que podem nos ajudar a compreender a filosofia indiana. Mas a meta mais elevada é enxergarmos o invisível, enxergarmos aquilo que absolutamente tem valor na nossa vida. Como nós já dissemos, nós não estamos aqui para comprar objetos que nada têm a ver com a bondade, com a caridade, com o conhecimento, com o amor que podemos trocar entre nós, entre familiares, amigos e entre pessoas que buscam evoluir na matéria de maneira perfeita. O convite destas aulas é este: compreender e aplicar no nosso dia a dia os ensinamentos do Bhagavad Gita e os ensinamentos dos Puranas, dessa literatura que foi posta por escrito há mais de 5.000 anos e que antes disso era tradição oral ensinada de mestre a discípulo, de professor a aluno na antiga Índia, que tanto atrai as nossas mentes. Muito obrigado pela paciência com que vocês escutaram mais uma vez minhas meras palavras. Perdoem meus erros. Todas as imprecisões que foram pronunciadas nesta aula são minha responsabilidade. Aquilo que tem de bom e de válido vem dos grandes Vaishnavas e dos mestres que transmitiram a mim e a outras pessoas o conhecimento literário original dos manuscritos védicos. Vou pronunciar um mantra para agradecê-los diretamente em sânscrito. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Muito obrigado e até a semana que vem.